De volta com o programa Personalidade, conversando hoje com Kenan Rocha. Kenan Rocha, que é dono de uma distribuidora, né? Aliás, é um empresário muito bem sucedido, distribuidora de remédios aqui no Maranhão, no Pará e também no Piauí, né? Então aí o Nordeste está quase que no Nordeste inteiro aí, trabalhando, gerando emprego e renda para esse país. Kenan, qual a dificuldade hoje maior que vocês têm hoje na distribuição de medicamentos farmacêuticos? Pós-pandemia, Sim. nós tivemos um problema e esse problema ele sempre vem ocorrendo. Sim, perdura até hoje. Com a pandemia nós tivemos falta de matéria-prima no mundo. Uhum. No mundo. Os insumos para remédio, todo tipo de remédio. Todo tipo de remédio, insumos e matéria-prima, né? O que ocorre? Quando a pandemia terminou, nós começamos a ter dificuldade de encontrar a matéria-prima, os insumos, porque a China e a Índia, que são predominantes, né, e que são os países que mais exportam matéria-prima e insumos para o mundo, eles entraram em dificuldade porque teve aquele blackout, sim, para tudo e tal. E aí, os governos começaram, de alguma forma, quem tinha mais poder comprava na frente, outro não comprava e tal, virou leilão. Sim. Como a nossa moeda é uma moeda ainda... É volátil, né? Volátil, gera uma certa insegurança. Cada vez que o dólar sobe, fica difícil para a indústria nacional resolver isso. Porque ele tem que emitir mais moeda, ou seja, ele vende em reais e compra em dólar. Isso é uma contradição, sim, muito grande, isso é complicado. Mas eu imagino, a gente sempre fala disso aqui, que se a gente tivesse investimento em tecnologia, isso não aconteceria, né? Sem dúvida. Mas a indústria farmacêutica, ela não é uma indústria tão simples. Sim. Né? Requer muito investimento, como você falou, muita tecnologia, investir muito em pesquisa e desenvolvimento, coisa que o Brasil, infelizmente, por algum motivo, não investe. Né? E aí, os técnicos que nós temos, gente boa, cientistas que nós temos dentro do país, acabam indo para outros países. E aqueles que vão estudar fora, né? Que aí eu acho um contrassenso, você paga para uma pessoa fazer um mestrado, um doutorado em determinada área, e aí ele vai para outro país, lá ele, né, sobressai e o outro país contrata ele e ele nunca mais volta para o Brasil. Exatamente. Acaba que o Brasil não tem nem essa matriz ali para dizer, pô, esse é o cara que vai melhorar o nosso sistema, nossa tecnologia, nossas pesquisas no Brasil. Vai, né? Eu sou da época do regime militar. Sim. Né? Eu estudei em escola que era controlada pelos militares. Sim. Né? E eu posso te dizer o seguinte, existia disciplina, não faltava nada para o aluno. Quando uma professora entrava na sala, a diretora da escola, nós ficávamos de pé, nós sabíamos o que era civismo, nós sabíamos o que era respeitar a pátria, respeitar seu país, seu estado. E o que aconteceu? A gente percebe que isso ficou de lado. Foi perdido, né? Ficou de lado. Então, essa era a parte boa, do regime militar. Porque ainda se via que as pessoas eram educadas e respeitosas, né? Respeitosas. Eu acho que o regime militar ele foi muito ruim para muita coisa. Mas o militarismo não é tão ruim. Ele é educável. 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 O regime militar era muito ruim, porque foi uma coisa maléfica, não só no Brasil. A própria aqui a Argentina sofreu muito com isso até... Mas o regime militar, às vezes eu percebo que ele é mal interpretado. As pessoas falam que houveram mortes, que era tudo de origem da própria forma de como o Exército, as Forças Armadas conduziu as coisas. Eu discordo disso, eu li um pouco sobre isso, acompanhei assim, não naquele momento, porque 64 começou, né? E terminou em 1980 lá com o último presidente militar. Né? Figueiredo. João Batista Figueiredo. O que acontece? Por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando que nessa época a gente tinham pessoas expressivas
né? Nós tínhamos aí gente forte, envolvido com ciência, com tecnologia já na época. A gente ouvia falar de grandes escritores. O próprio Osiris Silva, né, que foi o cara que projetou toda a nossa... que até outro dia conduzia, né, a Embraer. A Embraer é a empresa, é uma das empresas mais importantes no mundo hoje na aviação. E foi criada por ele, que é um brasileiro e tal. Então, eu quero dizer o seguinte... Que era militar, né? Sim. O investimento dos militares, por isso que eu falei que eu estudei em escola pública, era muito grande na educação, na formação dos homens. Entende? E, na verdade, existia uma preocupação naquele momento já com Cuba, Venezuela, Nicarágua, outros países que queriam, de alguma forma, implantar um regime aqui dentro, que os militares não aceitavam naquele momento. Por isso, já havia uma defesa para isso naquele momento. Por isso que houve a intervenção. E a gente sabe, os estudantes foram para a rua e tal, os estudantes que viraram presidente outro dia, né? A gente sabe disso. Senadores. Então, assim, eu sempre digo que tudo depende da educação. Se você investe em educação, você está investindo em tecnologia, você está investindo em desenvolvimento. E a gente não tem isso no Brasil. Então, um dos motivos também de não se ter uma indústria forte, de matéria-prima, uma indústria farmacêutica forte, a gente também não tem gente qualificada para isso. Não é só querer ter. E não buscar meios para isso. Né? Não tem. Então, depois do civil, essa é a grande verdade, do governo civil, os investimentos pararam, deixaram de existir. Eu vou deixar aqui um recado para você, né? Para você que está nos assistindo, né? Nos vendo aí pela internet também. É importantíssimo que a gente volte a fazer esse investimento nas pessoas, para que o nosso ouro não saia daqui em natura, que o nosso ferro não saia daqui em natura, que a nossa floresta amazônica, que talvez seja o maior, tudo que se faz da farmacologia sai da natureza. E nós temos hoje o pulmão do mundo, que é a Amazônia, aqui do nosso lado, na nossa porta, e aí a gente vai buscar insumos na China, na Índia, né, em países que não têm essa Amazônia que a gente tem. E mais, dentro da Amazônia, não se enganem, tem franceses, ingleses, japoneses, americanos, que levam o que é nosso, transformam e devolvem para a gente. Caríssimo. Que nós temos que pagar muito mais caro. Então, o que é isso? É falta de incentivo à nossa educação. Se a gente tem mais educação, se a gente tem incentivo, se a gente tem apoio do governo como um todo, eu não tenho dúvidas que a gente está no caminho certo. Estaria. Muito bem. Quero agradecer aqui ao Kenan Rocha por esse papo agradável aqui, um empresário que conhece muito, que está aí, vive o mercado no dia a dia, né, e que gera emprego e renda para esse estado, para esse país, não só para o Maranhão, para o Pará, para Piauí, e agora vem o Ceará. Ceará, se Deus quiser. Maravilha. Parabéns, né? Obrigado, Parabéns por você ser empreendedor, né? Por estar fazendo a diferença em nossos estados. Obrigado pela oportunidade. Imagina, estamos aqui à disposição. Sempre quiser falar com a gente sobre isso, é só vir aqui, estamos aqui à disposição de portas abertas aqui para empreendedores que queiram realmente crescer no nosso país. Muito obrigado. Bom, gente, para você que assistiu o nosso programa e quer mandar para a gente aqui uma mensagem, quer mandar aqui uma pauta, é muito fácil, 98237-8028, manda para a gente aqui, olha, eu quero entrevistar fulano, eu quero que você entreviste, quero ouvir o governador, quem for, até o presidente da República, se a gente pudesse entrevistar, a gente gostaria. Manda essa pauta para a gente, na medida do possível, corre atrás, tá bom? Obrigado, até o próximo programa, valeu, tchau, tchau.